Graça e paz a todos os irmãos. Quero convidá-los a abrirmos juntos a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo de número 9, versos 27 e 28. A gente tem ouvido algumas frases durante a semana que, falando a respeito de Páscoa, e é com certeza nos moldes mundanos desse assunto, as pessoas dizem: nós não temos muita coisa que comemorar nessa Páscoa. Nós refazemos essa frase: nós temos sim muita coisa para comemorar. E como foi conduzido durante a liturgia, a ressurreição do Senhor Jesus é o motivo principal da nossa alegria. É isso que traz consolo em dias iguais a esses que estamos vivendo, irmãos, onde recebemos notícias tristes, sim, de amigos, de irmãos, muitos doentes, muitos até que vêm a óbito, mas aqueles que creem no Senhor chegaram lá, e nós louvamos a Deus por essa grande bênção. Deus seja louvado. E a palavra do Senhor diz assim, Hebreus 9, 27 e 28, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, nós nos alegramos por termos esse momento em comunhão para prestarmos culto ao Teu nome. E nesta hora, Senhor, pedimos a Sua misericórdia sobre as nossas vidas, pedindo, Senhor, que o Senhor dê entendimento ao pregador e abra os nossos corações para recebermos, como desde o início deste culto já clamamos, intercedemos, recebermos a Tua palavra com alegria, Senhor. O Senhor, em todo o tempo, Senhor, tem esse propósito, querer o bem dos Teus filhos. E o Senhor tem feito isso, Senhor, instruindo. E muitas vezes, Senhor, nós não queremos a exortação, nós não queremos, Pai, o aprendizado. Mas eu peço ao Senhor, Pai, misericórdia. Queremos pedir ao Senhor que a Tua palavra continue sendo a lâmpada para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos. Traz edificação à Tua igreja, Senhor. É a nossa oração em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, a Páscoa ela tem um sentido, principalmente, nós vimos isso hoje de manhã, histórico para o povo hebreu. Mas mais do que isso, ela também tem uma conotação espiritual para eles, mas ainda mais para nós que somos cristãos. Ela foi instituída, e a gente lê isso e ouvimos na ministração da manhã, ela foi instituída na noite em que foi anunciado a 10ª praga. Foi anunciado a morte dos primogênitos. E ali, queridos, foi anunciado que um cordeiro deveria ser sacrificado ou morto, escolhido ali dentre a criação que aqueles hebreus tinham, e nessa escolha ele teria que ter algumas características. Não poderia ser um cordeiro velho, tinha que ser até 1 ano de idade, tinha que ser também macho, não poderia ter um defeito, seria aquilo que de melhor o povo tinha dentro do seu rebanho, e essa era uma característica. E a palavra de Deus, quando foi dado a Moisés, disse: olha, aquele cordeiro vai ser morto, vocês vão pegar o sangue dele, colocar numa bacia, ele tem um propósito, tá? Vocês vão separar as carnes deles, e vocês vão assar essa carne, e isso vai ser comido pela família. Se a família for pequena, convide também o seu vizinho, diz a palavra do Senhor. E eles assim fizeram. Aquele sangue na bacia foi passado nas vergas da porta, e aquela porta, meus queridos, ela apontava assim para a cruz do Senhor Jesus. Aquele sangue também apontava para o Senhor Jesus. Tudo aquilo era feito, meus queridos, segundo a orientação que o próprio Senhor Deus havia dado.
Essa Páscoa deveria também ser lembrada, meus queridos, e essa ceia repetida no decorrer dos anos, como dizem em em Êxodo 12, 14, como um estatuto perpétuo, onde eles estariam lembrando sempre daquilo que o Senhor realizou por eles lá na terra do Egito. Queridos, a mensagem em Êxodo 12, simbolizando a Páscoa, era a morte de um cordeiro, sangue nos umbrais e vergas das portas, e libertação do jugo opressor e escravizante dos egípcios. A mudança da Páscoa judaica para a Páscoa cristã aconteceu, queridos, através de alguns acréscimos num primeiro instante. Dentre eles eu queria citar: não havia mais a necessidade de sacrifícios. Os animais não precisavam mais ser escolhidos. Tudo aquilo era um tipo de Cristo e apontava para o Senhor Jesus, pois aquilo que era esperado se confirmou quando Jesus foi sacrificado na cruz do Calvário. O segundo foi a ressurreição de Cristo, que é um divisor de águas dentro do cristianismo. O Cordeiro da Páscoa não permaneceu morto, muito menos seus restos foram queimados no outro dia. Ao terceiro dia, a Bíblia fala que ele ressuscitou e vive, e está, queridos, assentado à destra do Pai, e intercede por nós, como a palavra do Senhor diz. Com a ressurreição de Jesus, o último inimigo foi vencido, a morte. Crer que esse ato foi em meu lugar, no seu lugar, faz toda a diferença, pois a fé em Cristo nos salva. A fé em Cristo nos livra da escravidão que o pecado causa em nossa alma. Infelizmente, queridos, os cristãos a quem o autor de Hebreus escreve essa carta, estavam abandonando esse entendimento e querendo voltar a práticas judaizantes novamente, de sacrifícios repetitivos implantados no Velho Testamento. Então, nesses 13 capítulos que nós temos do livro de Hebreus, o autor argumenta que Cristo foi o cordeiro sacrificado em nosso lugar, e esse sacrifício foi realizado uma vez por todas, não havendo mais a necessidade de fazê-lo. O autor de Hebreus, que não é definido nessa epístola, não temos isso claramente, ele escreve para cristãos que por vários motivos, meus queridos, estavam querendo abandonar as fileiras do cristianismo, principalmente diante das perseguições, dos abandonos das coisas, dos abandonos de suas famílias, das mortes e dos vários sofrimentos que num primeiro século o cristianismo impunha sobre os seus membros. Muitos tinham resolvido apostatar de sua fé simplesmente pelo medo de confessarem a Jesus como Senhor e Salvador. Não apenas judeus convertidos, mas gentios também, queridos, convertidos, estavam pensando em deixar os ensinamentos de Cristo, por não suportar aquilo que uma vida convertida exigia. Estavam angustiados, principalmente quando viam seus parentes sendo mortos, castigados, maridos açoitados, filhos escravizados, estavam desistindo. E por várias vezes o autor de Hebreus exorta esses irmãos a não se apostatarem da fé, a não abandonarem ao Senhor e a terem um compromisso perseverante com Cristo. Cito pelo menos 2 versículos da Bíblia, quando o autor faz isso. Em Hebreus capítulo 2, verso 1, ele diz: por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Capítulo 3, verso 12: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. No contexto da passagem que a gente leu, irmãos, o autor, falando de Cristo como um mediador de uma nova aliança, ele enfatiza que o seu sacrifício foi perfeito. O sacrifício perfeito de Cristo, queridos, não apenas morte, mas a ressurreição, compõe aquilo, queridos, que culminou no chamado, ou na chamada Páscoa cristã. E como foi enfatizado de manhã, nós poderíamos mudar esse nome.
Não comemorarmos mais Páscoa, mas sim sempre comemorarmos a ressurreição do Senhor Jesus, que esse é o tema dessa data, desse significado. Nós lembramos daquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Mas observando, queridos, esse tema, Páscoa cristã, ressurreição do Senhor Jesus, num primeiro instante, olhando para o texto lido, fala sobre morte. Não tem como falar de ressurreição sem falar de morte. Meus irmãos, no propósito de exemplificar aquilo que aconteceu com Cristo no Calvário, o autor de Hebreus cita a morte de todo ser humano, que acontece uma única vez, e na sequência o juízo, quando ele utiliza a expressão: e assim como aconteceu com o homem, assim também aconteceu com Cristo, ao apresentar o seu sacrifício, registrado no verso 27 e 28 do texto lido. A Páscoa cristã enfatiza a morte do Cordeiro de Deus, o Redentor inocente que assumiu a culpa do nosso pecado para nos redimir e promover salvação no meio do seu povo. Ao contrário do que se vê de alguns anos para cá, queridos, a Páscoa cristã não tem como referência um coelhinho branco, fofinho, limpinho. Também não tem a ver com a doçura dos ovos de chocolate vendida nas lojas e nos supermercados. A Páscoa judaica no Egito, num primeiro instante, a ordem foi dada para sacrificar um cordeiro, com características que nós já falamos, distintas, sem defeito, macho de 1 ano. Cada lar, um cordeiro deveria ser sacrificado, e a ordem era comer em família. A Páscoa cristã também enfatiza o sacrifício de um cordeiro. Entretanto, um cordeiro diferente, não diferente das características daquele pedido pelo Senhor momentos antes da morte dos primogênitos. Esse cordeiro deveria ser sem defeito físico, não poderia ser cordeiro velho, tinha que ser novo, ou seja, todas as características culminavam no Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista. Imolaram o Cordeiro de Deus sem defeito, mais do que fisicamente, sem pecado, sem mácula alguma que o desqualificasse como um sacrifício aceito por Deus, como aquele que morreria em lugar dos seus eleitos. A morte desse cordeiro foi horrível, foi tão horrível que ninguém nem lembra da acusação. Lembramos sim da crueldade da sua morte. A pena capital foi injusta para Jesus, uma acusação de ser rei dos judeus, uma aberração. O próprio Pilatos disse: não vejo neste homem crime algum, conforme registrado em Lucas capítulo 23, verso 4. Mas a Bíblia nos ensina que naquele instante, aquela morte foi cruel por conta não dos seus pecados, mas dos nossos pecados. A Bíblia fala que ele levou a nossa culpa sobre si. Não lembramos dos pecados de Jesus simplesmente porque eles não existiram. Nós lembramos dos nossos. Por isso a morte terrível, a morte de um maldito. O autor de Hebreus deixa isso claro, queridos, quando no verso 22 do capítulo 9 ele diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e foi exatamente o que aconteceu com Cristo. O seu sangue foi derramado em nosso lugar. Assim, queridos, mesmo em um dia onde nós celebramos a vida, a ressurreição de Jesus, nós lembramos que Ele, o Senhor Jesus, passou pela morte naquela ensanguentada cruz, vencendo a morte, ressuscitando ao 3º dia, no domingo da Páscoa. Segundo lugar, a Páscoa cristã, lembrando sempre dessa ênfase da ressurreição de Cristo, ela enfatiza um sacrifício único e suficiente. Assim diz o texto, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Na Páscoa judaica, queridos, anualmente um cordeiro deveria ser sacrificado, com todo o ritual da sua instituição. E isso se repetia ano após ano.
como foi registrado pelo próprio autor de Hebreus, no capítulo 10, verso 2, quando diz: com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Isso acontecia como lembrança daquilo que ocorreu no Egito, como já enfatizamos. Mas mais do que isso, como uma lembrança daquilo que o Senhor havia prometido sobre o Messias, em Gênesis capítulo 3, verso 15. O Senhor primeiramente fez isso a Adão, lá no Jardim do Éden. E depois nós temos tantos registros, pelos mais variados autores bíblicos que relatam a respeito deste Messias. Tem um livro chamado Revelação Messiânica, do Velho Testamento, de Gerhard von Groninger, e ele diz que se Cristo for retirado da Bíblia, ela se torna um livro seco, sem vida. De Gênesis a Apocalipse, de cumprimento, de promessa a cumprimento da promessa, Jesus permeia todos os livros da Bíblia. Na Páscoa cristã, queridos, após a morte de Cristo, o sacrifício de um cordeiro não será mais repetido. O autor de Hebreus diz que o sacrifício de Jesus foi de uma vez para sempre, conforme o verso 28 lido. O sacrifício de Cristo foi único e suficiente para que fôssemos redimidos de todos os nossos pecados, passado, presente e futuro. Portanto, como foi dito também de manhã, o ritual em cada ofício religioso, enfatizado no novo sacrifício de Cristo, é uma inverdade. Verdade enfatizada, queridos. No capítulo 10, verso 10, quando o autor de Hebreus diz a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Mesmo no capítulo 10, verso 12, ele diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. ênfase dada no verso 14 do mesmo capítulo 10, quando ele diz: porque como uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Desta forma, meus irmãos, entendemos de maneira clara que o que a lei exigia quanto ao sacrifício como oferta pelo pecado foi plenamente e suficientemente realizado pelo Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. A cruz foi o altar aonde o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, foi imolado. E de maneira voluntária, como o próprio autor de Hebreus no texto lido, tendo se oferecido em nosso lugar, para que tivéssemos o perdão dos nossos pecados de uma vez por todas. Em terceiro lugar, a Páscoa cristã, que enfatiza a ressurreição do Senhor Jesus, também traz consigo a ideia de que o Senhor Jesus ressuscitou e vai voltar. Parece no texto, queridos, na última parte, no versículo 28, diz que ele aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. A ressurreição de Jesus Cristo aconteceu no dia em que os judeus comemoravam a Páscoa, ao terceiro dia da morte do Senhor Jesus. Esse assunto foi registrado por todos os evangelistas bíblicos em épocas diferentes, lugares distintos. Eles não se encontraram, não combinaram aquilo que seria escrito, o conteúdo de sua escrita, mas todos eles narraram que Jesus Cristo ressuscitou e que ele prometeu que voltaria. Se na Páscoa judaica, após a morte do Cordeiro, a família jejuava juntamente, ceava ali com as ervas amargas, pães asmos, e os restos dos cordeiros eram queimados, conforme o texto de Êxodo capítulo 10, verso 12. Porém, queridos, na Páscoa cristã, após a morte do Cordeiro Santo de Israel, não ficou preso na morte. A Bíblia fala que ele ressuscitou. O símbolo do cristianismo não é apenas uma cruz vazia, mas também um túmulo vazio, que pode ser visitado com uma diferença: ele pode ser visto por dentro, desde aquele domingo de Páscoa. Não existe corpo ali. O Senhor Jesus vive como havia dito.
E a gente vê uma narrativa disto, escrito pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 3 ao verso 8, onde ele deixa muito claro que o Senhor ressuscitou como ele havia dito. Por mais que se tente colocar dúvidas sobre esses fatos, queridos, de que Jesus ressuscitou, por mais que diabolicamente tentassem, mentindo mediante suborno, por exemplo, quando aqueles soldados, eles foram aos sacerdotes, e esses reunidos com os anciãos, dizendo que o corpo de Cristo fora roubado pelos discípulos. Esses fatos, queridos, foram facilmente contestados. Por exemplo, perguntassem para aqueles soldados: vocês estavam montando guarda no túmulo? Sim? Sim. Estavam dormindo? Sim. Muito bem. Como é que vocês viram os discípulos virem e roubarem o corpo, se vocês estavam dormindo? Queridos, uma mentira deslavada, uma tentativa de transformar a verdade de Deus em mentira, porém não conseguiram. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ressuscitou e vive como nosso advogado à destra do Pai, e como já foi enfatizado, intercede por nós diante do trono do Senhor. Mas dentro dessa perspectiva da ressurreição, olhando por exemplo o que foi dito em Atos capítulo 1 verso 8, onde todos viram o Senhor Jesus ressuscitado, subindo, fazendo assunto aos céus, a palavra foi: vocês, do modo como vocês viram ele subir, ele voltará, ele aparecerá segunda vez, como diz o autor de Hebreus, sem pecado aos que aguardam a sua salvação. O Senhor Jesus já havia dito isso em outro momento, na noite da traição, quando em João capítulo 14, verso 13, ele diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Isso foi registrado também em Apocalipse, capítulo 22, verso 12, quando o Senhor Jesus diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Claramente, queridos, entendemos, examinando as Escrituras, que o nosso Cordeiro Pascal não permaneceu na morte, ele ressuscitou, e também prometeu que vai voltar e levará consigo a sua igreja para habitar eternamente na Nova Jerusalém, conforme descrito em Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 9. Quarta divisão do nosso texto, queridos. E aqui a gente observa que mudou-se os elementos que demonstram, que mostram para a gente sobre a Páscoa. A Páscoa cristã não é mais lembrada por um cordeiro sacrificado, por ervas amargas ou pães asmos, mas é lembrada pelo pão e pelo vinho. Os símbolos mudaram. Na implantação da Páscoa judaica, o cordeiro sacrificado anualmente foi o elo de ligação, foi o símbolo utilizado até a morte do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, naquela Páscoa no Gólgota. Depois da morte de Cristo, queridos, na cruz do Calvário, esse sacrifício de cordeiro perdeu o sentido de sua prática. A sombra tornou-se realidade. E o pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Cristo. A ceia, a Santa Ceia, passou a ser a única lembrança da Páscoa, conforme instituído na noite da traição pelo próprio Senhor Jesus. Não mais de ano em ano, mas sempre, de mês em mês, ou mais tempo ou menos tempo, não temos uma regra definida sobre isso. Nós lembramos do que aconteceu. Corpo sacrificado em nosso lugar, sangue vertido em nosso favor, nos redimindo de todos os nossos pecados. Todo o ritualismo da prática judaica, da Páscoa realizada no Egito, perde o seu sentido com a morte e ressurreição de Jesus. Lembramos não mais do que aconteceu no Egito, e sim do que aconteceu no Calvário, naquela sexta-feira, e muito mais no que aconteceu no domingo, quando o túmulo vazio foi visitado por aquelas mulheres que seguiam o Senhor Jesus.
essa lembrança também tem tempo para acabar. Ou seja, quando o apóstolo Paulo trabalha o assunto da ceia, em 1 Coríntios 11, e ele diz para que nós fizéssemos isso lembrando, em memória do Senhor Jesus, ele também diz no verso 26, até que ele volte, ou até que ele venha, como diz o texto. Assim, queridos, a Santa Ceia é a continuação daquilo que deve ser praticado como estatuto perpétuo instituído lá no Egito. Como já enfatizamos, a sombra se tornou realidade. O tipo agora é presente e a lembrança do significado libertador para a alma é mais vivo do que nunca. Pois a nossa fé está fundamentada não mais em uma promessa, mas em uma confirmação dessa promessa. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo cumpriu o seu papel, a sua missão. Eu quero trazer algumas conclusões desse texto e fazer também algumas aplicações. Primeira delas, apesar da tristeza, tanto naquela noite do Egito, como naquela sexta-feira, 3h da tarde em Jerusalém, os dois momentos têm que ser respondidos, não com choro, mas com gratidão por todos nós. A lembrança do sacrifício de Jesus. Muitos lembram, assistem filmes que representam bem aquilo, caem nas raias do choro. Mas, meus queridos, mais do que isso, tem que expressar sim gratidão e louvor ao nome do Senhor. Mesmo tendo cheiro de morte, marcas de sangue, horríveis cenas de sacrifício, devemos nos alegrar diante do Senhor, pois toda a exigência da lei foi cumprida, nada mais precisa ser feito. Devemos oferecer culto a Deus, que é a expressão de gratidão pela graça alcançada. O Senhor não quer mais sacrifícios, Ele quer a obediência de nossa parte à sua palavra. Ele quer gratidão de cada um de nós, não mais murmurações, afrontas à liderança como fizeram com Moisés. Ele quer louvores ao seu santo nome. Segunda conclusão, o ato da morte do Cordeiro e o seu sangue nos umbrais das portas, lá no Egito, significava a libertação para os hebreus cativos. E o sacrifício de Jesus significou libertação da escravidão do pecado para todos nós que nele cremos. Amados irmãos, o clamor no Egito era por libertação de escravidão física. Estavam sofrendo com os chicotes, com a opressão, com as dores, fomes e todo tipo de maus tratos possíveis. O sacrifício do Cordeiro no Egito e o seu sangue nas vergas das portas proporcionou libertação para aqueles hebreus naquele momento da história. No Calvário, o sacrifício de Cristo proporcionou libertação do pecado, da escravidão que o pecado causa, o domínio que ele exercia sobre as nossas vidas. Aquilo que nos cegava não cega mais, os olhos foram abertos. Cristo, com seu precioso sangue, quebrou as amarras que o pecado realizava em nossa vida. A nossa alma foi liberta. Terceira conclusão, o Egito viu o amor de Deus na libertação do povo hebreu do cativeiro. O Calvário foi o púlpito que Deus usou para dizer ao mundo sobre o seu grande amor. Cada praga, meus irmãos, cada uma delas enviadas pelo Senhor ao Egito, e a proteção daquele povo, o povo hebreu, de todas aquelas pragas, certamente foi a expressão do amor do Senhor pelo seu povo. Nem hebreus, nem filhos de hebreus, nem gado, nem ovelhas, todos foram libertos da escravidão do jugo egípcio, por um Deus que provou através de atitudes o seu grande amor. Da mesma forma, no Calvário, temos a maior demonstração de amor da história de um Deus por nós. Ele sacrificou o seu Filho em nosso lugar. Não foram os judeus que o sacrificaram, foi o próprio Senhor.
Eu gosto muito de um hino que diz que a mão que segurou o martelo, que pregaram a Cristo na cruz, foi a mão do próprio Senhor. A justiça do Senhor foi satisfeita com sangue, o sangue do seu próprio Filho, Jesus. E o que temos feito diante do que recebemos da parte do Senhor? O que temos feito? Sabe, meus irmãos, no Egito, após a morte do cordeiro, do sangue nas vergas das portas, a 10ª praga, o povo foi liberto. Porém, o que se lê durante a rota do Êxodo é um povo reclamando, murmurando de sua sorte, lembrando daquilo que comiam no Egito, e pior, querendo voltar. E infelizmente, em muitos momentos, essa tem sido a realidade para muitos em nossos dias. Fomos libertos da escravidão do pecado, Cristo morreu em nosso lugar, e infelizmente continuamos flertando com o pecado, mesmo sabendo de suas consequências. Lemos sobre a promiscuidade de Sodoma e Gomorra, a prostituição terrível que havia naquela cidade. Também lemos como o Senhor destruiu as mesmas, e observamos em nossos dias o povo de Deus andando nas mesmas práticas, como se tudo fosse normal, como se o Senhor aceitasse isso de maneira passiva. Não, Ele não aceita. Lemos a respeito da prática hipócrita dos fariseus diante da palavra. Eles pregavam e não viviam, sendo constantemente acusados disso. E nós também, meus queridos, muitas vezes vivemos um cristianismo onde cobramos comportamento para os outros, para os filhos, para os irmãos que estão sentados no nosso banco ao lado, e muitas vezes não nos olhamos no espelho. Como reagimos, meus queridos, diante da lembrança do que Cristo fez por nós? Comemoramos a Páscoa, dia de alegria, mas de repente, qual tem sido o nosso comportamento? Quais atitudes nós temos? Sabendo que Cristo suportou o castigo em nosso favor, venceu a morte, ressuscitando para vivermos uma nova vida. Que novidade de vida nós temos vivido? Parece, queridos, que o que estava acontecendo com os hebreus da epístola, qual nós escrevemos, ou no qual lemos, também acontece conosco em muitos momentos. Observe as exortações do autor. Hebreus capítulo 4, verso 13. Não adianta esconder os pecados do Senhor. A exortação lá é: todas as coisas estão patentes aos olhos daquele a quem tudo vê. Nós vamos ter que prestar conta de todos os nossos atos, e voltamos a frisar: não adianta esconder, o Senhor tudo vê. O capítulo 5, verso 11 a 14, o autor de Hebreus escreve: olha, quando eu pensava que vocês poderiam ser tratados como mestres, anos dentro de um cristianismo, tive que tratá-los como crianças, tive que explicar os principais, os elementos fundamentais da fé cristã, como por exemplo, como que nós somos salvos. E é impressionante, meus queridos, que se de repente alguém perguntar: como que a gente é salvo? Eu me lembro de uma avaliação de um seminarista, e ele foi perguntado essa pergunta básica para ele, e ele enrolou tanto na resposta que ele chegou a falar dos sacrifícios, da lei, de cumprir a lei. Queridos, isso colocava ele numa condição de nem ser recebido como membro, porque nunca houve salvação fora da nossa fé no Senhor Jesus, nunca houve.
E no Velho Testamento tínhamos a promessa da vinda do Senhor Jesus, e quem acreditava nessa promessa tinha a salvação de sua vida. E de repente o autor de Hebreus exorta esse povo: quando a gente esperava que vocês já eram mestres, não passavam de crianças. E a exortação para mim, para você é: cresçam, cresçam. Deixem de ser crianças na fé. Nós temos também a clássica exortação, capítulo 10 de Hebreus, verso 25, quando ele diz: não deixem de ir à igreja, não deixem de congregar, como alguns de vós têm feito, e com desculpas esfarrapadas. O autor diz: congreguem. Olhando o capítulo 11, observem a fé de vocês em relação à fé daqueles homens do passado. E no verso 38 do capítulo 11 diz que homens dos quais este mundo não era digno, simplesmente porque não eram desse mundo, eles eram peregrinos, forasteiros e almejavam pátria superior. Muitas vezes nós não queremos saber disso. Nós olhamos para a morte com tanta tristeza, sabe por quê? Porque falta-nos a fé em Cristo para a salvação. Queremos enterrar o nosso umbigo aqui nesse mundo. E é por isso que muitas vezes a morte nos pega de surpresa, traz tanta tristeza ao nosso coração, queridos. Porque nós não almejamos uma pátria que o Senhor nos deu. E não adiantam as desculpas. Pastor, minha fé é pequenininha. E ela continuará, se nós ouvirmos apenas a palavra do Senhor no domingo à noite. Nosso propósito, como diz Josué, o Senhor a Josué: dia e noite, não cesses de falar, antes pratica ela. É o aprendizado da palavra que traz crescimento na nossa fé, como diz em Hebreus capítulo 10, verso 17, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir as sagradas escrituras. A exortação que ele fez, por exemplo, em Hebreus 12, verso 14, onde eles tinham que buscar a paz e a santificação, viver uma vida separada. É por isso que viviam como nuvens secas, terras áridas, estavam cegos e não conseguiam ver os feitos do Senhor, porque o pecado fazia isso com eles. O capítulo 13, onde no decorrer do capítulo, são exortados a amarem de fato e de verdade, cuidando da hospitalidade, lembrando-se dos encarcerados, a ordem de não adulterarem, de não serem avarentos, de obedecerem os vossos guias. Ou seja, queridos, o que o Senhor quer de nós diante de tudo aquilo que Ele fez, é que nós o honremos, que nós de fato vivamos essa novidade de vida que Ele quer para cada um de nós. Senão o dia da Páscoa, o assunto ressurreição, vai ser mais um assunto da nossa agenda. Mas isso precisa gerar no nosso coração amor pelo Senhor, disposição para obedecê-lo, para honrá-lo como igreja dele. Senão nós vamos ser igual, ou viver igual àquela ilustração do pássaro. Pássaro que estava trancado dentro de uma gaiola. E um dia alguém foi lá e libertou ele, abrindo a porta da gaiola. E ele saiu todo faceiro, feliz da vida, batendo suas asas. Mas quando ao final de um dia, no início da noite, sabe quem estava lá dentro daquela gaiola? Aquele pássaro. Muitas vezes essa libertação que Cristo promoveu com sua morte e ressurreição aconteceu. A gaiola da nossa alma, da nossa vida foi aberta. Nos alegramos, ficamos felizes,
Mas muitas vezes, queridos, essa novidade de vida, a qual nós não procuramos viver, leva-nos de volta àquela gaiola, mesmo com suas portas abertas. Que não seja assim. Que de fato, queridos, honremos ao Senhor, honremos a tudo aquilo que Ele fez por amor, e por amor a Ele, deixamos de viver a vida para nós mesmos, e vivamos a vida que Ele tem para cada um de nós, e eu tenho certeza de uma coisa, é a melhor. Que Deus nos ajude, e nos abençoe para tanto. Vamos orar?